Nos colocamos em pé, nós vamos estar realizando uma oração e em seguida vamos estar louvando ao Senhor com o número da harpa cristã 371. Vamos orar, agradecer ao Senhor por nós estarmos mais uma terça-feira neste lugar, para junto nós aprendermos da palavra do Senhor, que todos nós possamos nesta noite sair daqui maravilhado, através do estudo da palavra. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando o irmão Gilson que está aí dando estudo para a igreja, que nós possamos glorificar a Deus. Amém, irmãos? Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai querido, neste momento nós queremos aqui, ó Pai, agradecer ao Senhor, louvar e bendizer ao Senhor, ó Pai, por mais esta oportunidade a qual o Senhor, ó Deus, tem nos concedido, mais uma terça-feira, Pai, mais um estudo da palavra do Senhor, e que nós juntos aqui, ó Pai, possamos aprender, que nós possamos, aleluia, abrirmos o nosso coração e que o Espírito Santo do Senhor venha nos ensinar, nos capacitar, que a palavra nesta noite, o ensino, que nós possamos sair daqui, ó Pai, edificado. Pedimos a bênção do Senhor sobre cada irmão que está aqui, sobre a vida do irmão Gilson, Pai, que vai estar passando o estudo, que todos nós, Pai, possamos crescer na graça e no conhecimento do Teu Filho Jesus. É o que eu te peço e te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, então, com o número da harpa 371, irmãos. Nosso último estudo hoje da revistinha. E que nós possamos, a semana que vem, dar início à nova revistinha, né, irmãos? Para que nós possamos buscar o Senhor aí. 371, irmãos. Breve vem o grande dia em que as lutas findarão, todos males e agonia deste mundo cessarão, cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. Eu ouvi-se ao canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. Eu ouvi-se ao canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. Eu ouvi-se
Deus, amém, irmãos? Então, irmão Gilson pode passar, irmão Gilson. Aleluia. Nós irmãos, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Então, como o pastor falou, essa é nossa última lição da revista, que traz o título A Carreira que nos está proposta. E nessa lição agora nós vamos falar sobre a nossa morada, sobre a morada que Jesus vai nos preparar. A morada qual é o motivo de nós todos estar aqui, porque sabemos que a gente aqui não somos peregrinos. A nossa morada não é aqui. A nossa morada já está preparada. E por isso que você está aqui, porque você está garantindo a tua morada no céu. Não digo que é fácil, não é fácil. Vem lutas, vem problemas. O inimigo, todo tempo, tenta impedir que essa promessa se cumpra na vida do cristão, mas com fé em Deus, irmãos, e sempre na presença dele, buscando se fortalecer no Senhor, nós vamos vencer. Irmãos, então a lição 13 começa falando sobre a cidade celestial. Como eu falei, a nossa morada. E o textuário, os irmãos que têm sua revistinha, quem não tem pode acompanhar na Bíblia. O textuário se encontra em Filipenses 3 e 20. Eu quero ler até a parte A do 21, a revistinha não fala isso, mas eu acho muito importante ler não somente o versículo 20, mas a parte A do versículo 21. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Vamos encontrar? Então diz assim, irmãos: mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A parte A do versículo 21 fala assim, irmãos: que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Amém, irmãos? Então a Bíblia nos afirma, irmãos, que a nossa morada, ela já está preparada. Que a morada celestial para todo aquele que aceita Cristo, que tem como Cristo como Salvador, já está preparada. E quando fala esse corpo abatido, irmãos, é esse corpo carnal, que muitas vezes passa por dificuldades, doenças, muitas vezes perseguições. O próprio dia a dia, muitas vezes, nos traz as limitações, mas lá a Bíblia diz que nós teremos um corpo glorioso como o corpo de Cristo. E isso é tremendo, irmãos. Saber que tem algo tão maravilhoso preparado para mim e para você, que tem algo tão especial, que foi graças ao sacrifício de Cristo aqui na terra, que Ele nos garantiu essa morada. E a sua promessa, que um dia vai buscar o seu povo. Então, muitas vezes, como eu falei antes, não permita que essas lutas, os problemas, as aflições desse mundo, as perseguições, muitas vezes a investida do Satanás é tão forte, mas não permita que nada disso tire você de garantir o teu lugar no céu. Não permita que isso atrapalhe de você permanecer firme. Irmãos, e eu digo assim que isso é um sinal de que Cristo está perto. E o diabo sabe, ele já está condenado. Então, quanto mais pessoas ele conseguir levar para junto dele para o abismo, ele vai fazer. Essa é a meta dele. Mas nós temos um escape, que é em Jesus. Nós temos um escape que se encontra através do sacrifício de Cristo. Então não permita-nos, porque pode ter certeza que, como os dias estão próximos, o inimigo vai se levantar ainda mais contra a gente. E a Bíblia fala que ele é astuto. A Bíblia fala que ele não desiste. A Bíblia nos diz que ele é ardiloso. O inimigo, irmãos, não é para ser subestimado. Eu disse isso numa lição passada, que muitas pessoas até subestimam as afrontas do inimigo. Não é para ser subestimado. Se a gente não vigiar e não estar sempre preparado, ele vai derrubar. E não pense você que na maioria das vezes o inimigo vai usar alguém lá do mundo. Tem muitos cristãos com a cabeça assim: não,
O inimigo vai usar só quem está no mundo, só quem está bebendo, só quem está na droga, vai usar aqueles que se dizem que não aceitam Jesus, que tem certas religiões que não respeitam Jesus. Não. A Bíblia é clara. Ele vai usar pessoas mesmo até dentro das nossas congregações. Se não fosse assim, Jesus não alertava que ia separar o joio do trigo. O que é o joio? Sabemos que o trigo amassado vira pão. O joio prensado vira veneno, não serve para nada. Mas se a gente não vigiar, contamina todo o corpo de Cristo. E é essa a meta do inimigo. É como a gente sempre diz, a pastora já disse, a meta do inimigo antes era tirar você da igreja. Hoje é afastar você de Deus dentro da igreja. E se não vigiar, é que não seguirmos. Então, quero que os irmãos já vão para... Quero ler antes da verdade prática. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que iniciou com um novo nascimento e se consumará ou se completará com a entrada pelos portões celestiais. Então, como eu falei antes, irmãos, a cidade celestial, que é o nosso alvo, começou com um novo nascimento. Quando você aceitou Jesus, recebeu Jesus como único Salvador, se batizou nas águas, ali começou, irmãos, a tua caminhada rumo aos céus. Então, irmãos, vocês vão agora para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Apocalipse, o capítulo 21, do 9 ao 14, e depois Apocalipse 22, do 1 ao 5. Só que assim, eu quero falar para os irmãos que essa leitura bíblica em classe, eu não vou ficar muito tempo nela, porque de acordo com a revistinha, se os irmãos acompanhar, vai ser explicado praticamente versículo por versículo. Então não vou me deter muito nela, vou falar um pouco, porque no decorrer dos tópicos, dos subtópicos, vai estar tudo ali, então os irmãos vão poder acompanhar. Então Apocalipse 21, do versículo 9 ao 14 e 22 ao 5. Eu leio primeiro, esses irmãos vão lendo, tá? Todos juntos. Então o primeiro versículo fala assim, irmãos: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Versículo 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. A banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e deles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora Apocalipse 22, do 1 ao 5. Versículo 1 fala assim: e mostrou um rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia do grande trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e outra banda do rio estava a árvore da vida, que produzia 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará escrito o seu nome. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Amém. Irmãos, essa lição, a última lição, não que as outras não foram boas, mas essa em especial é muito, porque fala da nossa cidade.
E eu havia conversado com os pastores em resumir essa lição, né, pastor? Para poder eu já começar outra. Só que eu fui olhar, não tem como resumir cada evento, porque é algo importante para nós. E ainda mais nos dias de hoje, como existem 3 tipos de evangelhos que falam da volta de Cristo, do fim dos tempos, tem 3 interpretações, mas a mais lógica é essa, que vem através de cada acontecimento da Bíblia. Então não tinha como eu resumir. Talvez até eu pecasse e deixasse algo para trás que fosse importante. E eu quero que os irmãos entendam que é algo importante para mim e para você, porque diz respeito, irmãos, à nossa morada. E somente quem for salvo vai herdar essa morada. Então, por isso que é importante, porque eu tenho certeza, se eu perguntar para cada um aqui, quem quer ir embora para o céu, desfrutar dessa morada, todos vão levantar a mão. Agora tem uma segunda pergunta que é para mim e para você: quem está preparado para subir? Aí vai entrar a questão do que nós precisamos estar, como devemos estar. Então, irmãos, agora eu quero que os irmãos, acho que a introdução, acho que não tem todos, eu quero que os irmãos deem atenção à introdução, porque também é muito importante. Fala bem assim: os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas nesse mundo, aqui na terra. Aqui somos peregrinos e forasteiros. Em 1 Pedro 2:11 fala sobre isso. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai, em nossa pátria celestial. Em Filipenses 3:20 também fala sobre isso. Por isso, estudaremos a respeito do paraíso eterno, a cidade celestial e o eterno estado em que desfrutaremos da presença de Deus, e como as Escrituras ensinam como será a nossa glorificação final. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final da nossa jornada cristã. Agora nós podemos ir para o primeiro tópico, que fala no título, o paraíso eterno. E o primeiro tópico, o paraíso eterno, e o primeiro subtópico, nós vamos falar sobre o que é o paraíso, o que vem a ser o paraíso. Uma palavra que foi dita desde o início em Gênesis, nós sabemos, ouvimos sobre o que é o paraíso. Então os irmãos podem acompanhar comigo. Diz assim: uma definição que podemos mencionar de paraíso é o céu, como morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Quando estava na cruz, nosso Senhor fez uma promessa ao ladrão arrependido: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante, porque isso nos mostra que a partir do momento que eu e você fechar os olhos, Jesus deixou bem claro: tem 2 destinos para quem fecha os olhos aqui na terra: ou é o paraíso ou o inferno. Porque se não fosse assim, Jesus não teria dito para o ladrão do lado: hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Ele teria dito: daqui você vai descansar, dormir, e um dia você ressuscitará e estará comigo no paraíso. Então não tem. Muitos até levam a parábola do rico e Lázaro como se fosse uma parábola mesmo, Jesus estivesse só dando um exemplo, mas não. A Bíblia é clara: tem 2 destinos para todos nós, para mim e para você. Então, irmãos, em seguida fala: essa promessa foi prontamente cumprida, pois quando por ocasião da sua morte o corpo do Senhor Jesus foi para a sepultura, mas seu espírito para o Pai, ou seja, para o céu, o lugar da habitação de Deus. Não há como mensurar tamanha alegria do ladrão ao ouvir de Jesus a promessa de um encontro no paraíso. Esse lugar é a expressão de toda a soma das bem-aventuranças em Cristo. O apóstolo Paulo foi arrebatado e levado ao paraíso, que é o mesmo lugar que aparece em Apocalipse. Então aqui, irmãos, fala sobre o paraíso. O que é o paraíso para mim e para você? É o que Jesus nos prometeu quando ele subiu aos céus, que ele iria preparar um lugar, mas que a gente estivesse nele, para que quando ele viesse buscar a sua igreja nos ares, não mais aqui na terra, nos ares, nós subisse juntamente com ele. Esse é o paraíso, é a qual Jesus prometeu para mim e para você, um lugar sem igual, a qual Paulo mesmo fala que quando ele viu, ele não era digno nem de falar o que ele tinha visto, porque são coisas, irmãos, que o olho humano ainda não viu,
mas que está preparado. Aí muitas vezes talvez até alguém pergunta para ti assim: mas como você tem confiança em algo que você não viu? Como você pode ter certeza em algo que você não viu? Porque a Bíblia mesmo responde: Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele falou a verdade, e em momento algum vai se arrepender de ter preparado um lugar para mim e para você. E é essa, irmãos, a garantia que nos faz ter fé, que quando o nosso corpo, como diz o versículo, cansado, abatido, tombar aqui, tem um lugar preparado para mim e para você, aonde as aflições desse mundo não vai ter, aonde as dores desse mundo não vai existir, as doenças não vão existir, aonde toda perseguição lá não vai existir, trevas de forma alguma vai existir, porque a Bíblia diz que Jesus, Deus, é quem vai iluminar esse lugar pela sua glória. Então é uma promessa para mim e para você. Então o paraíso, irmãos, foi preparado para mim e para você. E eu anotei, irmãos, várias passagens aqui que falam que o que é o paraíso? A palavra paraíso tem a sua origem no termo persa, que seria pairidaesa, que significa jardim ou parque. Então esse termo adotado pelo grego, daí seria o grego, paradeisos, aparece na Bíblia para descrever tanto o jardim do Éden quanto a morada dos salvos. Então a palavra paraíso descreve tanto o jardim do Éden, quando Deus entregou a Adão e Eva, quanto a nossa morada celestial. Então, e essa morada foi preparada por Deus para os justos, não para os ímpios, não para aqueles que não aceitam, não para aqueles que andam em pecado, não para aqueles que não aceitam ser transformados por Cristo. Não, essa morada foi preparada para todo aquele que aceita a transformação e que caminha, e que está sempre, irmãos, fazendo a vontade de Deus, obedecendo, cumprindo, irmãos, a vontade do Senhor, estando em todo o tempo vigiando para não vacilar, para não deixar com que o pecado domine e afaste, irmãos, da salvação. Então, na nossa tradição cristã, o paraíso, irmãos, ele também é associado com o céu, a nossa morada celestial, como eu falei, e também a morada de Deus. E em Apocalipse, o paraíso é descrito como um lugar onde Deus habita entre o seu povo. Isso está em Apocalipse 21:3, a qual nós já lemos. E a morada de Deus, ou a morada dos anjos, é onde eles adoram a Deus. Passagens como de Lucas 2, 13-14, nos ensinam que o paraíso, irmãos, é o destino dos salvos. E em Apocalipse 2, e o versículo 7, nos diz que aqueles que vencem terão acesso à árvore da vida no paraíso de Deus, nos mostrando a restauração da comunhão quebrada pelo pecado. Os irmãos sabem que a primeira vez que ouvimos falar da árvore da vida foi quando Deus fez o homem e a mulher e colocou a árvore e disse aquela ordem a qual a serpente fez cumprir. Então, o que eu quero que os irmãos entendam, que a partir do momento que a mulher e o homem pecaram, a desobedecer a voz de Deus, foi quebrada. Aquela aliança foi quebrada. Aquela comunhão que eles tinham antes foi quebrada. Então agora, nós temos uma nova promessa, que nós vamos ter acesso à árvore da vida. Ou seja, aquela comunhão quebrada pelo pecado foi restaurada. E isso é a minha e a tua promessa. Aquele paraíso, irmãos, a qual Adão e Eva perderam, Deus fez um paraíso preparado para mim e para você também. Aonde, como eu falei, não vai ter choro, irmãos. Quando eu começo a falar sobre o paraíso, essas coisas do céu, a qual o Senhor nos revela, eu acho muito lindo, porque quantos de nós tem uma semana abençoada, dias abençoados, e aí, por algum outro motivo, na outra semana aparece uma luta, aparece uma perseguição, começam a surgir problemas de vários lugares, começam a surgir enfermidades, e lá nós não vai ter isso. Lá, a Bíblia diz que nós vamos adorar o Senhor 24 horas, adorar Ele face a face, e isso é tremendo, irmãos, isso é tremendo. Nós ainda não conhecemos o nosso Senhor face a face, mas nesse dia nós vamos ter a oportunidade de conhecer Ele face a face. Então essa é a morada, esse é o paraíso preparado para mim
e para você, para os justos, para aqueles que permaneceram fiel a Deus. E agora, irmãos, o segundo subtópico, nós vamos ver o que é a cidade eterna. Vocês também já ouviram falar da cidade eterna. Qual seria essa cidade eterna, irmãos? A Nova Jerusalém. Essa é a cidade eterna. Então os irmãos podem ir para o segundo subtópico, cujo título diz o que é a cidade eterna. Diz assim então: depois do julgamento final, após o milênio, em Apocalipse 20, e a purificação da terra por meio do fogo, isso está escrito em 2 Pedro 3,10, surgirá a Nova Jerusalém, que figura como a cidade eterna de Deus, quando esteve nesse mundo. E o Senhor Jesus assegurou, irmãos, que prepararia um lugar para os santos. Então agora está falando o que é a cidade eterna. Mas, irmãos, a Nova Jerusalém, preparada para mim e para você. E essa Nova Jerusalém, a Bíblia fala que após o milênio vai descer até a terra, irmãos. Mas aí tem todo aquele processo que a Bíblia já nos diz que a terra será transformada, renovada, a qual nós vamos ver no decorrer da revista. Mas então, quando Jesus esteve aqui na terra, irmãos, ele prometeu para todos os seus seguidores, para os seus apóstolos, todo aquele que aceitasse a Jesus, que prepararia um lugar para eles. Isso se encontra em João 14, o 2 e o 3. E nos mostra, irmãos, que a Nova Jerusalém mencionada em Apocalipse 28 e 22 também, surge como a renovação, após a renovação da terra. Como eu disse para os irmãos, ela vai surgir após a renovação dessa terra a qual foi totalmente envolta ao pecado, a qual o inimigo habitava aqui. Nesse período o inimigo vai ser preso. Então, irmãos, ela deve ser preparada por Deus, simbolizando um novo começo e a perfeição divina. Essa cidade, irmãos, vai substituir a Jerusalém terrena, que está contaminada pelo pecado, que foi a qual eu falei antes, que a terra está, irmãos, totalmente envolta ao pecado. E os salvos, aqueles que foram redimidos, irmãos, por Cristo, pelo sangue de Cristo, eles, no caso não seja nós seremos, irmãos, cidadãos dessa cidade, a Nova Jerusalém, que é descrita em termos de beleza e perfeição divina. Irmãos, todos já ouvimos falar da Nova Jerusalém, como que ela é descrita. É um lugar maravilhoso, um lugar que é preparado para nós. Aí talvez você pergunte, irmãos, então essa Nova Jerusalém vai descer aqui na terra? Vai. Jesus nos prometeu que ela vai descer aqui na terra, após a transformação, porque a Bíblia também relata, irmãos, que o nosso Deus a qual nós servimos hoje, ele vai habitar no meio do seu povo. A Bíblia relata isso. Daí talvez você me pergunte, mas Deus não está aqui, a presença dele? Sim, mas a Bíblia fala de habitação. Aí ele vai habitar no meio do seu povo, entre o seu povo, entre os justos, aqueles que foram salvos, entre aqueles que permaneceram fiel, que deram ouvido à voz de Deus, que não se contaminaram com as coisas do mundo. É para nós, esse lugar é preparado para mim e para você. Ali, irmãos, está a nossa eternidade, a eternidade com Cristo, que foi preparada por Ele quando Ele subiu. É uma promessa gloriosa, irmãos. Eu sei que talvez essa promessa muitos vêm dizendo há 2000 anos, mas nós cremos que vai se cumprir. Deus prometeu que um dia mandaria o Messias para salvar o seu povo, mandou. Quando Noé estava pregando sobre o arrependimento, que o povo se voltasse a Deus, que ele mandaria um dilúvio, ele mandou. Tudo aquilo que está na Bíblia, todas as promessas do Senhor se cumpriu, muitas ainda vão se cumprir, talvez, com certeza vão se cumprir, mas o que eu peço para os irmãos é que toda promessa feita por Deus, ela vai se cumprir. E se Ele prometeu que vai voltar a buscar a sua igreja, Ele vai voltar. Agora o terceiro subtópico, irmãos, vai falar sobre quando a eternidade começará. Então, assim, de acordo com o estudo atento de Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, ocorrerá a grande tribulação por um período de 7 anos. Em seguida, nosso Senhor retornará gloriosa e triunfantemente por ocasião da sua segunda vinda e implantará o reino milenial ou milenar.
Depois do milênio, entraremos no glorioso estado eterno, que está em Apocalipse 21 e 22. Aqui devemos cuidar para não confundir o milênio com o estado eterno. Esse caracteriza a eternidade sem fim em que passaremos com Deus. Aquele é um período em que Jesus reinará por 1000 anos na terra, e ao final desse período, pessoas serão julgadas diante do trono branco, ou seria o juízo final. Isso se encontra em Apocalipse 20, do 11 ao 15. Aguardaremos piedosamente o reino eterno, o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Então aqui fala, irmãos, quando a eternidade começará. Então a Bíblia, ela apresenta uma sequência de eventos que precedem, ou seja, antes da eternidade, antes de ocorrer a eternidade. O primeiro, irmãos, o primeiro evento, vai acontecer o arrebatamento da igreja, onde os crentes em Cristo serão levados da terra para se encontrar com o Senhor. Aonde, irmãos? Aonde nós vamos nos encontrar com o Senhor, que ele vai buscar? Nos ares. A Bíblia fala que vai ser um piscar e abrir de olhos. Mas antes, irmãos, de eu e você, que estamos vivos, se encontrar com o Senhor nos ares, o que acontece antes? Isso é sempre pregado. Os mortos. Quem morrer em Cristo ressuscitarão primeiro. Então essa é uma promessa para mim e para você, que talvez você queira, eu quero, na verdade eu quero, subir no arrebatamento. Mas se porventura acontecer de Jesus vier buscar antes, com certeza eu vou subir ao céu também. Porque todo aquele que morre em Cristo, já morre com essa promessa, que quando Jesus vier buscar a sua igreja, vai subir primeiro. Agora imagina que alegria, você que talvez tenha alguém que você ama, que perdeu, mas que morreu, irmãos, fazendo o que Jesus ordenou, morreu na presença de Deus. Sabe que nesse dia nós vamos nos encontrar. Eu até sempre citava como exemplo, isso é uma falha do ser humano. Claro, a gente diz que é por amor. Quem perde alguém importante sempre, né, pastor? Não tem como sentir, sempre. Mas o que eu sempre digo, o que eu dizia muitas vezes para os meus parentes, que quando a gente perdeu alguém especial para nós, os irmãos da maioria também já passaram por isso, perdeu o pai, muitos irmãos têm a infelicidade de abandonar Jesus, porque Jesus não permitiu que o pai, a mãe, o irmão permanecesse mais tempo com a gente, que abandonou, não quer mais saber. Ou muitos ainda colocam a culpa em Jesus. Mas o que eu digo para você é que assim, ainda tem, irmãos, uma chance da gente ver as pessoas que estavam conosco, porque a Bíblia nos não fala que chegando ao céu eu vou saber quem eu sou, quem eu era e quem estava comigo. A Bíblia não fala isso. Como eu falei, a parábola do rico e do Lázaro já nos prova isso. O rico sabia quem eram seus irmãos. Essa é uma prova. Então já vai saber. Então é essa a minha e a tua chance. Mas para isso, que eu expliquei para eles, tem que estar na presença de Deus. Porque é como o irmão Leandro estava falando esses dias atrás, não existe, irmãos. Jesus não vai buscar alguém que está com um pé no mundo e um pé na igreja. Ele não vai buscar alguém que muitas vezes está aqui e não sabe se pende para o mundo ou se pende para dentro da igreja. Não. Jesus vai buscar alguém que está decidido, que quer servir a Cristo e somente a Jesus. E que se porventura o mundo vier atacar ou vier bater ou tentar tirar, essa pessoa tem, irmãos, em Deus, o poder de Deus novamente te colocar na presença de Deus. Eu pequei, Senhor, aconteceu algo que me tirou a minha paz e eu acabei pecando e me afastei. Jesus, ele é misericordioso, ele te perdoa e te aproxima novamente na presença dele. Então, irmãos, e o segundo evento fala assim: depois do arrebatamento, a Bíblia descreve um período de 7 anos, que todos nós conhecemos como a grande tribulação. Durante esse tempo, irmãos, a terra será marcada por intenso sofrimento, durante esse período de 7 anos, a qual todos nós já vimos. Eu creio que a maioria que assistiram aquela novela da emissora Record, que mais ou menos tem uma base como seria a tribulação. 3 anos e meio, parecia que tudo estava indo bem, tudo às 1000 maravilhas, mas 3 anos e meio, a perseguição iria triplicar, irmãos, iria triplicar. A perseguição daqueles que
conhece a verdade, permanecer aqui na terra, iria triplicar, iria perseguir aqueles que são conhecedores. E eu não quero ficar, irmãos, nessa segunda etapa. Os irmãos creem que também não. Porque se muitas vezes está difícil aqui na terra, vamos dar um exemplo aqui no nosso país. Muitas vezes sofremos perseguições, sofremos calúnias, mas mesmo assim nós conseguimos, irmãos, tirar um tempo de estar na igreja adorando a Deus, não como em alguns países. Agora, que você imagina nesse dia, a qual o diabo, irmãos, vai estar totalmente livre para fazer o que quiser, aonde a besta e o anticristo estarão operando, irmãos, todas as maldades que podem operar estarão operando, estarão perseguindo. Então, por isso que eu falo, nesse dia, poucos suportarão, poucos mesmo. Até eu comentei com os irmãos que tem uma determinada região aí, não vou falar o nome, mas que eles estão se preparando para esse momento, se preparando para ajudar quem ficar aqui, quem não subir. Eles mesmos dizem isso, eles se preparam com muitas outras coisas, com acampamento, diversas coisas. Talvez você me diga assim, irmão, mas eles estão certos? Em certa parte não. Porque se eu venho para a igreja já pensando, não, eu tenho que estar preparado para ficar, para me ajudar quem ficou. Isso não tem lógica, irmãos. Sem contar que o Espírito Santo vai subir. Sim, tudo, né? com certeza. Vai na terra para consolar ele. Com certeza. Então eu tenho que estar preparado para subir. É isso que me motiva, é isso que motiva todo crente a estar preparado para subir e não estar precavido para caso você ficar. Seria contar, com perdão da palavra, contar com a sorte. E o crente não conta com a sorte, eu conto com Deus. Tem que ter a certeza da salvação. Sim, é isso que eu falo. Então, tipo assim, por isso que eu falo, são poucos, eu creio que são poucos que vão suportar toda essa perseguição. Porque a Bíblia fala, tem uma passagem no Apocalipse que me fugiu a parte, mas fala que vai ser cortado membro por membro, né, pastor? Seria perseguido. A Bíblia fala que há as mulheres que têm os filhos nesse dia. A Bíblia diz que não vamos poder comprar nem vender. E se tu olhar hoje o que tem na internet aí, acerca das pesquisas, que estão implantando chip, um monte de coisa, desde o cartão por aproximação, tudo leva a crer que vai ser difícil. Eu creio que vai ser praticamente impossível, porque o Espírito Santo vai subir junto. É o que console, transforma a guia, gente, né? Que daí não vai ter chance. Não vai ter chance, vai ter Se tanta com ele conexão. é difícil, sem ele, Já era. quase impossível, né? Sim. A gente comentou uma vez no culto que teve aqui, que a pastora lembra, que no outro dia a gente veio aqui e ainda sentia a glória de Deus. Sentia a glória de Deus. Quantos nesse dia vão entrar aqui na Arca da Aliança, sentir a glória, vão chegar aqui dentro aqui, Não vai ser um vai lugar ter. vazio? Não vai ter. Sim, não vai ter presença alguma. Eu creio que vai se tornar um lugar ainda mais, no caso, vai se tornar um lugar terrível. As pessoas vão desejar a morte e não vão conseguir nem morrer. Então, por isso que eu falo, irmãos, eu procuro, e creio que os irmãos também procuram isso, porque a gente serve o mesmo Deus e tem o mesmo pensamento. Eu procuro estar sempre firme, buscando corrigir os meus pecados, porque, irmãos, não tem aquele que não peca. Só que a minha diferença, a nossa diferença, minha e tua, é que a gente peca, mas a gente reconhece que pecou e pede a Deus seu perdão. E muitos que pecam por aí fazem vários pecados, tentando a sorte, e aí quando Jesus quer buscar a sua igreja, o pecado já separou ele da salvação. Então, irmãos, a grande tribulação termina agora com a vinda de Cristo novamente, mas não nos ares como arrebatamento. Ele virá num grande retorno, um retorno glorioso e triunfante sobre a terra, onde a Bíblia diz, irmãos, que ele derrotará os inimigos de Deus, aonde ele vai derrotar todo aquele que enfrentou a Deus, que era contra Deus, os inimigos de Deus, como diz ali, e vai estabelecer aqui, irmãos, o seu reino milenar, ou seja, o seu reino milenial. É esse um outro evento, a qual, após esse tempo de tribulação, que nós são 7 anos, 3 anos e meio,
as 1000 maravilhas, como diz por aí, mas não uma alegria falsa, e os 3 anos e meio de tribulação, perseguição implacável. Quando terminar isso, Jesus vai vir novamente, aonde ele vai derrotar todo o inimigo de Deus e estabelecer aqui o seu reino milenar. Esse é o terceiro evento. O quarto evento, Jesus vai reinar por um período de 1000 anos na terra, com justiça e paz. Esse período, irmãos, é marcado pela renovação parcial da criação e restauração da ordem divina. Esse é um outro evento. E em seguida, irmãos, a Bíblia diz que no final desse milênio, Satanás será solto por um breve tempo, esse é um período curto, por um breve tempo, um breve período, levando as nações novamente à rebelião final contra Deus. Mas essa será a última rebelião, porque será esmagado e Satanás será lançado no lago de fogo para sempre, juntamente com aqueles que não aceitaram a Cristo. Então, após, irmãos, a derrota final de Satanás, ocorrerá, irmãos, o juízo final, que a Bíblia fala como o julgamento diante do grande trono branco. E nesse julgamento, irmãos, todos os mortos ressuscitados, eles serão julgados de acordo com as suas obras. Ali todos serão julgados de acordo com as suas obras. Aqueles que fizeram a vontade de Deus, que lutaram, irmãos, para permanecer firme, fazer a vontade do Senhor, estar na presença, esses irmãos, estarão para sempre ao lado do Senhor. Mas aqueles, a Bíblia fala mais para aqueles que não fizeram a vontade do Senhor, que se rebelaram contra Deus, que fizeram de tudo para se afastar do Senhor, que muitas vezes ignoravam eu e você, que muitas vezes ignoravam nós que pregamos o Evangelho, que muitas vezes criticavam, chamando eu e você de quadrado, fanáticos, que nós perdíamos tempo de estar na igreja, nós poderíamos estar fazendo festa. Todos esses, irmãos, todos esses vão estar junto com Satanás, sendo atormentado para sempre. A Bíblia, irmãos, a Bíblia nos diz, Jesus nos diz, que ele nesse dia, na qual terá o julgamento, e esses que não estavam, irmãos, diante de Deus, na presença de Deus, que serão lançados, não vai ter mais uma chance, nenhuma chance. A sentença deles é essa, é estar junto com Satanás, aprisionado no tormento eterno. Então, a Bíblia fala que aquele que o nome não estiver escrito no livro da vida, serão lançados no lago de fogo para sempre, irmãos. E aí diz que a segunda morte seria para sempre. Agora pensa quão terrível é saber que você vai ser atormentado para sempre, eternamente, junto com os demônios, só porque não quiseram aceitar o Evangelho dos quadrados, só porque muitas vezes estavam aqui na igreja e ignoravam, irmãos, a nossa repreensão acerca do arrependimento, ignoravam, irmãos, quando a gente prega que para subir para o céu tem que estar, irmãos, de acordo com o que Deus quer, tem que fazer a vontade de Deus, abandonar o pecado. Todos eles que ignoravam isso, ou aqueles também, irmãos, que só vêm atrás de bênção e esquecem de Deus, todos esses, irmãos, serão julgados e condenados juntamente com Satanás. E isso é terrível, irmãos. Eu sei que nós aqui estamos nos preparando para isso. E, claro, irmãos, a gente fica triste porque talvez você pergunta, mas como é se preparar para esse momento? Eu sempre disse no início, estar na presença de Deus. Mas só que se você quiser, irmão, estar somente aqui na igreja, mas sem conhecer a palavra de Deus, não tem como. A pastora está aqui, pode confirmar comigo, sem você conhecer a palavra de Deus. E por que eu digo a palavra de Deus? Porque a Bíblia diz que a palavra é quem liberta. A palavra de Deus que transforma. E todo aquele, irmãos, aquele que não quer, irmãos, aprender de forma alguma, aquele que só vem na igreja para bater cartão, achando que é uma empresa, sinto muito, dessa forma não está se preparando. Agora você que está aqui essa noite, que deixou o seu lar, veio aqui para ouvir o irmão Jesus falar sem parar, você está se preparando, eu estou me preparando, nós estamos buscando isso, e essa preparação nos coloca mais perto do céu do que do inferno. E aquele que não se prepara, que não busca, que não quer fazer nada das coisas do Senhor,
está se afastando cada vez mais. Então, irmãos, a Bíblia fala que sobre a nova ordem, a eternidade na Bíblia, que seria a nova ordem, também conhecida como estado eterno. Ela vai começar após o juízo final. Esse seria o estado eterno, para sempre. Deus criará, irmãos, um novo céu e uma nova terra, conforme escrito em Apocalipse 20 e o versículo 1. Diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe mais. Então, irmãos, Deus falou que vai criar um novo céu e uma nova terra para quem? Para mim e para você. Para viver eternamente. Esse é o estado glorioso. Ou a Bíblia fala também com uma nova ordem, o estado eterno. Então, irmãos, e essa nova criação, irmãos, que seria nós, que somos salvos, que estaremos na glória, essa nova criação será livre do pecado, como eu disse, livre do sofrimento e da morte, e será, irmãos, o meu e o teu lar eterno, o lar do redimido. Redimidos pelo quê? Pelo sangue de Cristo. Aqueles a qual reconhecem que foi só através do sacrifício de Cristo que nós temos essa chance de desfrutar de tudo isso que eu disse, do lar eterno, da vida eterna, da nova Jerusalém. Somente quem aceitou a Cristo, irmãos, e decidiu viver para Cristo. Paulo sempre fala isso, que ele decidiu viver para Cristo e por Cristo. Então, irmãos, a nova Jerusalém, que é descrita como uma cidade santa, que desce do céu e será, irmãos, o centro da vida eterna com Deus. Isso diz em Apocalipse 20, o 2, 21, o 2 e o 3. Nessa cidade Deus habitará com o seu povo. Como eu falei antes para os irmãos, Ele habitará com o seu povo. Ele vai morar entre o seu povo. E eles desfrutarão da comunhão perfeita com Ele, com Deus. E a consumação das promessas de Deus é o estado eterno, destino final dos salvos se cumprindo. Essa, irmãos, é a consumação de todas as promessas de Deus, que seria o estado eterno. Após os 7 anos, após o milênio, as promessas do Senhor se cumpriram todas. E quando essas promessas se cumprirem, nós estaremos lá, no estado eterno, com Jesus na Nova Jerusalém. E a presença de Deus, irmãos, estará sobre eles, ou melhor, entre eles. E a Bíblia diz que Ele enxugará todas as lágrimas, removendo para sempre a dor, o luto e a morte. Isso está em Apocalipse 21, versículo 4. Os redimidos, irmãos, viverão em corpos glorificados, como escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. E a Nova Jerusalém será um lugar, irmãos, de esplendor indescritível, adornada com pedras preciosas e ouro puro. Isso está em Apocalipse 21, 18 a 21. Na eternidade, irmãos, vai ter a ausência total do pecado, da maldade, da perseguição, do sofrimento. Lá vai ser o estado perfeito, irmãos. Lá não vai haver nenhum tipo de erro. A Bíblia diz que Jesus, que Deus vai ser a luz daquele lugar, nem o sol vai ser preciso. E, irmãos, tem muitos que dizem aí que a gente ouviu pregar que colocam a cidade eterna como status, porque a Bíblia fala que lá vai ter ruas de ouro, muro de jaspe. Como se eles dissessem bem assim: se eu fui pobre, não lembro mais, porque agora em cima do ouro. Isso é um erro, porque o ouro aqui representa, irmãos, a glória desse mundo, onde muitos se matam, muitos morreram. Todos conhecem a história de pessoas que saíram dos seus estados para tentar conseguir ouro, foram naquelas minas, muitos morreram. A Bíblia quer mostrar para nós que o ouro, que foi o motivo de muitas mortes aqui, lá não tem valor algum. Ele só serve para ser pisado. Lá não tem valor algum. O ouro lá não tem valor nenhum. Ele serve como calçada. Não é para que eu e você pense que nós aqui fomos pobres, não tinha nada, agora lá vamos ser ricos, vamos pisar em ruas de ouro. Não é para isso. É para mostrar que lá a única glória é de Deus. Lá o único que deve ser adorado, irmãos, é Deus. Todas as coisas aqui que todo mundo persegue e fazem atrocidades para tentar o dinheiro, estamos dizendo,
Lá não serve para nada, o ouro não serve para nada. Na verdade, Pedras João preciosas. comparou com ouro, né? Mas não é. Não é para a gente se vangloriar. Ele nem sabe exatamente descrever, ele descreveu como ouro, né? Mas não é para se vangloriar. Eu acho que é melhor ele que ouro, né? Deve ser, Porque com vai ter lá certeza. tudo que tem lá. Com Ele certeza. descreveu como o que ele viu na terra. Ele já tinha visto, né? Mas é mais do que ele já viu. Ele nunca viu, né? Paulo fala que ele não era digno nem de escrever o que ele viu. Ele nem viu. Então por isso que eu falo, irmãos, nós temos que cuidar isso. Você tem que ir para o céu não por o que tu prometer, sobre o que vai ter lá, mas por conta de Deus. Por conta de Deus. E tem muitas religiões aí que falam, não, aqui eu não tenho carro, não tenho casa bonita lá, eu vou ter uma morada celestial. Lá eu vou ser o Gilson. Não é isso. Eu vou uma pregação aqui sobre isso. E a gente, irmãos, que começa a conhecer mais a Bíblia, é que nem a pastora disse um dia, a gente não dá glória a Deus por qualquer coisa. Não. Certa pregação aí que eu cara, o pastor falou que Deus aí. Então por isso que eu falo. É rico. Não estou dizendo que de um pregador venha tudo certinho, não, né? Às vezes a gente comete um deslize. Só que quem está ouvindo não pode compactar com isso. Quem está ouvindo tem que ter ciência do que realmente é de Deus do que está vindo da carne do pregador. Infelizmente. E hoje em dia, muitos aí desistem de estudar na Bíblia e começam a baixar coisa na internet. Na verdade, o Iago, né, a primeira vez que ele veio pregar aqui, ele falou que antes de tu abrir a boca para dar glória, tu tem que entender o que tu está falando. Isso. Verdade. Esse que eu falo. A gente vê na internet, irmãos, pregadores que só pregam prosperidade, tanto aqui quanto no céu. E arrastam milhões e milhões. Tem pessoas que só faltam um mortal na frente deles, glorificando. E aí eu digo, eu e você temos que ter ciência daquilo que a gente glorifica, daquilo que a gente aceita, porque, irmãos, infelizmente, tudo que você escuta é absorvido, só nós temos que decidir o que fica e o que sai. Eu não quero absorver maldade, eu não quero absorver heresia, eu não quero absorver palavra de maldição. Em nenhum momento algum, e creio que você também não. Então nós temos que vigiar nessa parte. Então fala assim, irmãos, a eternidade começará após milênio, como eu falei, e o juízo final, quando Deus estabelecer aqui o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém. Esse é o final do primeiro tópico. Alguns irmãos têm algo a acrescentar, ou quiser falar, talvez até algo que eu não tenha falado, tem toda a liberdade, irmãos. Quando vocês falam, então não vou dar. Até uma vez, quando estava treinando, eu comecei a ouvir sobre isso, mas estava bem no início, né? Para nós, vamos mudar, para nós mudar do que nós cremos, né? Nós cremos na Trindade, né? Sim. Para nós mudar do que nós cremos, que lá nós ia servir eles. Isso. Os de outro segmento, né? E eu falei, lá vocês vão só trabalhar para nós. Mas não tem problema, irmão. Se eu conseguir entrar no céu, já está muito bom para mim. É vontade, Não, mas nós temos que batalhar, né, para subir ao céu. Aqui a gente só trabalha tanto e tá aqui, né? É verdade. Se fosse trabalhar no céu, não estava bom também, se fosse verdade, né? É verdade. Claro que não vamos tirar férias no céu, né? Não. Mas lá, que a Bíblia relata, toda essa canseira que a gente sente aqui, que a gente acorda ligado, cansado, Nós temos um corpo. lá não vai Não é existir. o corpo físico. Não. Porque aqui é carne, né? Tem que comer, tem que se vestir. Aqui na verdade nós trabalhamos por um salário, Pra carne. por alguma coisa. É. Lá nós não vamos ter essas ansiedades. Porque é Dinheiro, difícil. bem material, tudo vai ser tudo saciado. É verdade. Porque que o jejum é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Quer tu negar, carne mesmo, é a carne que é comer, que é beber, que é escutar música, e por isso que é difícil. Mas depois não vai precisar disso aí, vai voltar em espírito. Só acrescentar uma coisa, que eu e o senhor sempre comentei, o que o senhor comentou sobre conhecer, né? Uma coisa também muito importante, que pior é tu conhecer e não aplicar. Às vezes a gente vê, segundo a Bíblia, as pessoas que conheciam e fizeram tudo errado aos olhos do Senhor foram os que mais sofreram. É verdade. Foram os que mais sofreram, então tem que conhecer e aplicar.
A gente tinha esse defeito. Eu também, quantas coisas eu conhecia, já ia acreditado que eles façam o que eu digo, não faço o que eu faço. Tem que ensinar ou falar é fácil. Né? Às vezes a gente vê. Quando alguém te pede um conselho, vai aconselhar o certo. Mas às vezes a gente não está fazendo. É verdade. É difícil, é difícil. E eu muitas vezes eu falava, faz isso para aquilo, mas eu não fazia. E hoje, através da escola bíblica, irmãos, eu não acredito em muita coisa. Você tem que entender que a nossa vida é feita de altos e baixos. Nunca vai ser só alto e nunca vai ser só baixo. É verdade. Você é aprendizado. Só que isso de hoje, na verdade, vocês não é só uma reunião. Isso, na verdade, hoje é uma escola para a gente fazer o que é certo aos olhos de Deus. É uma preparação. No caso, nós vamos aprender para melhorar mesmo, né? Isso. No caso aqui, a gente está aprendendo, pronto para ensinar, para passar para adiante. Se Jesus vier buscar agora, a gente com certeza vai ficar só os cadernos aqui. Porque uma coisa que Eu estou gravando aí. porque que nem uma coisa que eu comentei no senhor, que é muito Juliana, né? Que ficou na minha cabeça a pregação da mulher da Mary. Irmão, nada aqui é irmão, tá tudo melhorado. Mesma coisa esse dia de hoje, a gente não vai chegar perante o senhor se, né? E falar, mas eu não sabia. Não fez porque não quis. Tá anotado. E a coisa mais triste que tem é estudar num velório de um parente teu. E daí veio o esposo, veio a mulher, que agora uma pessoa boa e olha, se ele dizer, mas não fez nada dele. Não foi cumprido, não foi, né? Não seguiu a palavra de Deus, achou que só por ser uma pessoa boa não vai para o céu. Não fez? Virou um anjo. Não é assim, né, que funciona. Virou um anjo. Era um capeta aqui na terra, virou um anjo. Então, às vezes a pessoa é boa, mas não é boa para as obras, né? É verdade. É verdade. É que a obra não salva, né? Não salva. É verdade. Tem que ser batizado. Tem que pagar um preço, o senhor entende? Isso, obediência. Obediência e, né? Sacrificar a carne, né? Sim. Pagar o pecado. Porque o nosso inimigo é a carne, né? É verdade. Com certeza. Muitas vezes eu quero dizer, porque é o diabo, mas às vezes não é a carne que está. É verdade. Daí a pessoa não quer dobrar a carne e acontece com isso, né? Sim. E é difícil. Acabou vencendo, né? Porque às vezes o inimigo é dobrar a carne. Sim. É isso. Vê que ele não consegue ficar sem comer, sem tudo, não consegue. É verdade. Então, agora nós vamos para o tópico 2, que fala o eterno e perfeito estado. Tópico 2. Isso o tópico fala o estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Então diz assim, de Gênesis a Apocalipse, há um propósito divino na consumação dos séculos, onde tudo ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Cristo, de Jesus, após o milênio, e em que serão estabelecidos o novo céu e a nova terra. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá da sua glória, conforme o apóstolo Paulo escreveu. Haverá reconciliação geral de todas as coisas, em que céu e terra serão a mesma grei. Isso está em Colossenses 1:20. Por isso, o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo de santidade e perfeição, pois a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado foi abolida e deu lugar a um lugar santo, puro e perfeito. Então, de acordo com a doutrina bíblica, irmãos, o perfeito estado, o estado eterno, a Bíblia descreve, irmãos, esse estado perfeito e eterno como um lugar de beleza, nós lemos, e santidade e também da perfeição divina. A antiga ordem, irmãos, que dominada pela natureza do pecado, que é o que nós vemos nos dias de hoje, onde o pecado domina a maioria, e pela corrupção ela será abolida, irmãos, ou seja, não vai existir mais. E no lugar dela, irmãos, vai surgir um ambiente santo, puro e perfeito, aonde a presença de Deus, irmãos, será contínua, em todo o tempo. A presença gloriosa de Deus. E isso está em Apocalipse 21, 3 e 4, que a gente já leu. Então fala assim, a Nova Jerusalém, a cidade santa que desce do céu, ela é apresentada a nós, irmãos, como a manifestação física desse estado perfeito, após o milênio. Então seria a nossa morada eterna, após o julgamento. E a comunhão entre Deus, irmãos, a unidade entre Deus e os salvos,
será restaurada de forma plena, irmãos, totalmente. E a presença de Deus será a luz, como eu falei antes, que ilumina a cidade, e não haverá mais noite, porque a Bíblia diz que lá não haverá mais trevas, lá não haverá mais noite, porque a presença, o nosso Senhor, Ele vai ser a luz que vai iluminar todo lugar. E os salvos, irmãos, nós vamos viver em corpos glorificados, como eu disse antes, livre de doença, livre da dor, livre da morte, e viver, irmãos, numa paz eterna. Talvez você diga para mim hoje, mas eu já vivo numa paz eterna, uma paz, no caso, já vivo numa paz, nem se compara com a paz que está no céu, nem se compara, porque não adianta talvez você me dizer que vive em paz aqui, mas de vez em quando você tem uma enfermidade. Não adianta você dizer que vive em paz aqui, de repente não se dá com o vizinho, tem alguma rixa. Não adianta você dizer que vive em paz aqui, mas de vez em quando perde a paciência, quando às vezes surge uma luta até no dia a dia, no trânsito. Isso não é paz. Lá vai ser uma paz eterna. E uma paz, irmãos, que a gente não é capaz de comparar. Porque você imagina agora você ter essa paz frente a frente com o teu Salvador, adorar Ele frente a frente, estar na presença dEle. Então não tem comparação, irmãos. E o segundo subtópico, nós vamos falar sobre o estado perfeito, agora a luz do Apocalipse, a qual nós lemos no Apocalipse 22, do 1 ao 5. Diz assim então, o livro do Apocalipse traz alguns símbolos que descrevem de maneira mais vívida o divino estado perfeito de todas as coisas. São símbolos que comunicam a singularidade desse novo estado. O primeiro símbolo, um rio. O segundo, a árvore. O terceiro, a ausência de males. E o quarto, a presença de Deus. O primeiro, letra A, diz assim: a vida eterna é descrita como um rio. Então o apóstolo João descreve essa eternidade como um rio da vida, que brota do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui está presente o aspecto simbólico do rio como símbolo de vida, que em diversas vezes o Senhor Jesus mencionou como a água da vida. Todos conhecem a parábola daquela mulher que ele encontrou no poço, né? Fala sobre isso, irmãos, é um exemplo. A letra B, a vida eterna descrita como árvore. Então a árvore da vida remonta ao livro de Gênesis, lá do início. Seus 12 frutos de mês em mês e as suas folhas simbolizam a vida que triunfou sobre as enfermidades e a morte. No caso, venceu a enfermidade e a morte. Não haverá mais dores nem doenças, pois no divino estado eterno a morte não prevalecerá. Letra C. A vida eterna sem males. Não haverá mais maldição contra alguém. Lá não vai mais haver maldição. Palavras não devem nem se pronunciar aqui. Lá não vai ter mais. Não vai ter ninguém querendo pisar um cima do outro. O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, pois o mal será plenamente erradicado. Ali o trono de Deus e do Cordeiro estarão centralizados no coração do ser humano, no coração do homem e da mulher. Letra D. A vida eterna na presença de Deus. Contemplaremos a Deus face a face, ou frente a frente. Isso está em 1 Coríntios 13, versículo 12. E a sua presença será a nossa luz para sempre. Que alegria indizível, prestaremos culto olhando diretamente para Ele, irmãos, para Deus. Sua presença gloriosa fará com que não haja mais noite, não havendo mais qualquer escuridão, e para sempre reinaremos com Ele. Então, irmãos, agora sobre o estado perfeito do Apocalipse, quando fala a visão do rio da água da vida, em Apocalipse 22 e 1, João nos diz que o anjo lhe mostrou o rio da água da vida, claro como um cristal, e que ele procede, ou seja, descia do trono de Deus e do Cordeiro, do trono de Jesus. E esse rio, irmão, simboliza a vida eterna que flui diretamente de Deus e de Jesus. A clareza, irmãos, cristalina da água representa a pureza e a perfeição da vida eterna. E essa pureza, irmãos, que Deus nos concede, que concedeu aos seus filhos, a quem foi fiel a Ele. E esse rio indica que a fonte da vida, de toda a vida e bênção, estado perfeito,
ela é a presença de Deus e Jesus Cristo. A fonte de vida, do rio, da água da vida, é a presença do Senhor, a presença de Deus. E agora, irmãos, a árvore da vida, no versículo 2, vamos ver, ele diz: no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, estava uma árvore da vida, que produz seus 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, em cada mês. E as folhas da árvore, irmãos, são para a cura das nações. Então, a árvore que estava, irmãos, no jardim do Éden, ela ressurge na Nova Jerusalém. A árvore da vida a qual nós pregamos, a árvore da vida a qual, irmãos, foi dada a Adão e Eva, eles pecaram, vai surgir na Nova Jerusalém. E ela simboliza, irmãos, como nós vemos no início, a restauração completa da vida eterna. Porque, na verdade, essa foi a promessa para Adão e Eva. Eles iriam viver eternamente, mas pela sua desobediência, eles foram punidos. Foram expulsos do paraíso. Adão teve que trabalhar para ter o seu sustento. Ali, irmãos, o pecado como o ponto da humanidade, começou ali. E, claro, tem a promessa que Deus fez na mulher, que a semente da mulher seria quem pisaria na cabeça da serpente, que é Jesus. E é por conta dessa promessa que nós herdamos a vida eterna com Deus. Porque, como Deus prometeu no início, se não me engano, em Gênesis 3, a promessa se cumpriu em Jesus, que morreu por nós, que veio até aqui e passou todas as perseguições por nós, irmãos. Então, essa árvore da vida, irmãos, ela estava no jardim do Éden, e como eu falei, ela ressurgiu na Nova Jerusalém. E ela diz que a produção contínua de frutos ao longo do ano e as propriedades curativas das folhas indicam, irmãos, um estado de saúde perfeito. Indicam que lá não vai ter doença, que lá não vai ter dor. É um estado de saúde plena, perfeita, e de prosperidade e bem-estar contínuo. Então a árvore nos assegura, irmãos, que a plenitude, ou seja, a integridade da vida, ela será constante e acessível a todos os redimidos, a todos aqueles que foram salvos. E a letra C, se não me engano, que fala sobre a ausência da maldição, em Apocalipse 22:3 diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Essa frase não significa que todas as consequências do pecado, no caso que introduzir a maldição da criação, o pecado, eles serão completamente removidos do nosso meio. Lá não vai existir qualquer maldição, qualquer pecado. Então, como já vimos, irmãos, não haverá mais dor, nem sofrimento, nem separação de Deus. E a paz, a justiça e a santidade, elas vão prevalecer eternamente nesse lugar. E a parte D, que fala sobre a presença de Deus do Cordeiro, que seria Jesus, no versículo 3 ainda, João diz: o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Que é o que a pastora falou há pouco. Nós, como servos, nós serviremos a Deus eternamente. Mas não essa servidão que muitas vezes servimos aqui, né, pastor? Às vezes, cara emburrada, meio de má vontade lá, não, irmãos. Nós vamos servir com alegria em todo tempo, com a paz em todo tempo. Lá ninguém de nós não vai ter conhecimento do que será mais uma tribulação. Lá não vai existir isso. Vai ser uma alegria eterna, sem dor, sem sofrimento. Então a presença de Deus e de Jesus, ela será contínua e direta no meio dos redimidos, ou seja, dos salvos. E essa é a essência, irmãos. Essa seria a essência do estado perfeito. E essa presença, irmãos, essa presença divina garante uma comunhão contínua, uma comunhão íntima e eterna com Deus, porque vai ser marcada pelo nosso serviço e pela nossa adoração constante a Deus. A Bíblia relata que, em algumas passagens, que os anjos cantam santo, santo, santo. Eu creio que a nossa adoração vai ser daí para mais, porque nós vamos adorar o Senhor eternamente. Será então, irmãos, um privilégio adorar a Deus agora diante da sua presença, face a face. Esse é um privilégio, irmãos, que está liberado para mim e para você. Conhecer aquele que entregou o seu próprio Filho e adorar Ele, irmãos, face a face, poder contemplar a face do nosso Deus. E a parte que fala a visão de Deus, daí no versículo 4 lemos que diz assim: eles verão a sua face e o seu nome estará nas suas testas.
Irmãos, ver a face de Deus é um privilégio que representa aquela comunhão completa e a comunhão direta, né, entre você e o teu Criador, entre você e Deus, entre você e o teu Salvador. Vai ser uma comunhão face a face direta. E esse encontro face a face com Deus, ele é, irmãos, o ponto mais alto da nossa redenção. Ele é o ponto mais alto da redenção. E a realização, irmãos, do desejo mais profundo do crente. Qual o desejo? Conhecer o nosso Salvador. Esse é o meu e o teu desejo, o desejo mais profundo. Esse é o que a gente almeja todos os dias ao acordar, que a gente possa ver o nosso Salvador, a gente possa estar, irmãos, em todo o tempo diante da presença dele. E ter o nome, irmãos, de Deus na testa dos salvos simboliza, irmãos, a nossa completa identificação que nós pertencemos a Deus, que nós pertencemos a Jesus. Indica, irmãos, uma relação íntima e agora pessoal com Deus. Isso é tremendo, irmãos. E quando fala agora da luz eterna, irmãos, isso está em Apocalipse 22:5. Apocalipse 22:5, isso simboliza, irmãos, que lá não haverá mais noite. Essa seria a simbologia da luz eterna. Lá não vai mais ter trevas. Ninguém de lá vai precisar de luz de lâmpada, nem luz do sol, nada, porque o Senhor os iluminará. A Bíblia fala isso. Diz assim: e eles reinarão para todo sempre. Ou seja, a ausência da noite significa que as trevas, irmãos, não vão mais existir. Nem essa insegurança que muitas vezes nós temos, as incertezas, lá não vai mais existir. Não existe isso. E a luz contínua de Deus nos representa a verdade e a pureza e a presença divina, que ela vai estar em todo lugar. Não precisa, irmãos, de luz artificial, porque a Bíblia diz que a glória de Deus, ela será a nossa iluminação constante e contínua. Esse seria o tópico 2. Não sei se alguns irmãos têm alguma coisa para acrescentar. De verdade, irmãos. Eu não estou pedindo para ninguém ler, porque na verdade a maioria dos versículos, como eu já mostrei, está desde o início ali. Então agora, irmãos, nós vamos para o tópico 3, que fala sobre o estado final de todos os santos. O primeiro tópico diz assim: o que todo crente salvo deve esperar? Então, assim, os santos de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nunca viveram nessa terra com a ideia de permanecer nela eternamente. O patriarca Abraão vivia nela com a esperança da cidade celestial, cujo construtor é Deus. Moisés passou por ela com essa mesma intenção. Deixou o Egito e a glória do Egito porque tinha consciência de algo melhor, a recompensa gloriosa. Então, por isso, o cristão que vive nesse mundo sabe que aqui ele é peregrino nessa jornada, pois está consciente de que o seu lar, a sua verdadeira cidade e a cidade celestial de Deus, nosso grande e maravilhoso Deus, habita nessa cidade. Então, como a gente disse desde o início, irmãos, da revistinha, a minha e a tua morada não é aqui. Eu e você, nós somos como peregrino, aquele que só está de passagem aqui na terra. Nós não viemos aqui para fazer a nossa morada nesse tempo, nesse momento, não, porque a Bíblia diz que já tem preparado um lugar para todo aquele que aceitou a Cristo. Então, irmãos, esse versículo que fala sobre como somos peregrinos, ele destaca, irmãos, a verdadeira esperança de todo crente. Abraão é o exemplo disso. A esperança de Abraão não estava, irmãos, numa herança aqui na terra, não é herança terrena, não. Ele tinha esperança numa cidade celestial preparada por Deus. Aleluia. E essa é a minha e a tua esperança. E Moisés, quando falamos de Moisés ali, irmãos, Moisés ele rejeitou todos os prazeres temporários do pecado que o Egito oferecia, os tesouros do Egito, porque ele preferiu sofrer com o povo de Deus, com aquele que era os seus, que pertencia a Deus, porque ele tinha em vista, irmãos, a recompensa que Deus havia prometido a ele. Então Moisés deixou o Egito, irmãos,
não temendo em momento algum a ira do rei. Você pode ler o livro ali, que fala da história de Moisés, e em nenhum momento ele temeu ao rei, porque para ele o seu maior motivo era a herança a qual Deus havia prometido para ele, ou seja, a terra prometida. E essa é a minha e a tua promessa. Nós não devemos, irmãos, temer as lutas diárias aqui, as perseguições, porque tem preparado uma promessa para mim e para você. Então, irmãos, isso mostra que a fé de Moisés estava firme e ancorada, irmãos, numa promessa de recompensa celestial e eterna. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve sobre essa expectativa celestial em Filipenses, quando ele fala assim: a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilhado para sempre ao corpo da sua glória. Paulo, irmãos, ele escrevia sobre essa promessa, essa esperança, ele aguardando a volta do Senhor Jesus. E essa é a minha e a tua esperança. E Paulo nem em um momento vacilou. Foi perseguido, nós sabemos a história de Paulo. Paulo, eu quero crer que foi um dos maiores missionários que sofreu aqui na terra perseguições, mas em nenhum momento a Bíblia relata que Paulo ia desistir de pregar o Evangelho e voltar a ser perseguidor dos seguidores de Jesus. Em nenhum momento, nenhum momento. Ele permaneceu firme até o seu último dia aqui, porque ele sabia que tinha um lugar preparado para ele na glória. Então, irmãos, e essa é a mesma promessa minha e tua. E além disso, o apóstolo Pedro, irmãos, ele encoraja os crentes a viver com essa esperança em mente. Ele encoraja que nós devemos de ter essa esperança em todo o tempo na nossa mente. Por mais que venha uma luta, você pensa: não, mas essa luta é daqui, tem uma glória preparada para mim. Não, essa doença aqui está me afetando aqui, mas tem um céu preparado para mim. Eu sou perseguido aqui, mas tem uma morada para mim. Eu fui caluniado, minha família não quer mais nem saber de mim, porque hoje eu sou evangélico, hoje eu sou crente, hoje eu sirvo a Deus, mas eu sei que tem uma morada preparada para mim. É isso que Paulo, isso que Pedro quer nos ensinar. Então, irmãos, essa esperança celestial, ela motiva os crentes, ou seja, motiva eu e você a só viver aqui nessa terra como um peregrino, ou forasteiro, como fala. Sabemos que quando relata o que é um peregrino, é alguém que não pertence àquele local, é alguém que está só de passagem, é alguém que não pertence aqui. É como se alguém de outro país estivesse passando pelo nosso, ele não pertence ao nosso país. Aqui ele é um peregrino. Assim somos eu e você. Aqui a gente é peregrino na terra. Uns Jesus leva antes, uns leva depois, mas todos temos que ter a ideia de que não pertencemos a esse mundo. Então, irmãos, o nosso verdadeiro lar é a cidade celestial. Esse é o meu e o teu lar. E o segundo tópico, irmãos, vai falar sobre viveremos em unidade, se não me engano. Isso. O segundo subtópico fala bem assim: viveremos todos nós, todos, em unidade. Diz assim então: ao se fazer menção dos escritos nas 12 portas da cidade, onde estão os nomes das 12 tribos de Israel e dos alicerces, eles também levam o nome dos 12 apóstolos, e está evidente que se trata de pessoas originárias de todas as eras. As pessoas tanto de Israel quanto da igreja serão reunidas formando um só corpo de Cristo, cumprindo-se plenamente dessa forma que está escrito em Gálatas, irmãos. Gálatas 3 e 28. Nisto não há judeu nem grego. Viveremos na nova cidade sem qualquer tipo de segregação, discriminação e diferença de classe, pois seremos um só povo em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, isso nos mostra que a morada que foi preparada é tanto para pobres, para ricos, para diferente classe social, diferentes etnias, é para todos, é um povo. Vai subir um povo, um exemplo do Brasil, um povo da África, é um povo que Deus vai buscar. Lá, irmãos, todos nós vamos estar unidos em comunhão como um só corpo.
Um só corpo, independente da sua raça, um só corpo. A Bíblia não relata que lá vai ter divisão, lá não vai ter nenhum tipo de descriminalização, irmãos, perdão. Lá não vai ter nenhum tipo. Lá, todos nós, todos que estão aqui, seremos um só em Cristo, um só corpo. Então, irmãos, essas 12 tribos de Israel representam o povo de Deus do Antigo Testamento, enquanto os 12 apóstolos, a qual a Bíblia relata, simbolizam, irmãos, a igreja do Novo Testamento. Então, as 12 tribos simbolizam o povo de Deus do Antigo Testamento. E os 12 apóstolos simbolizam a igreja do Novo Testamento. E nós pertencemos a essa igreja do Novo Testamento. Então a salvação é tanto para eles, foi para eles e para nós. E essa presença, irmão, dos nomes da Nova Jerusalém indica que tanto Israel quanto a igreja, todos estão incluídos nessa consumação dos tempos. Todos estão incluídos nessa salvação e morada eterna. Todos. E quando a igreja, irmãos, quando isso se reflete, a ideia de que todos os redimidos, aqueles que aceitaram a Cristo, todas as eras e nações serão reunidos em um só corpo. Lá, eu e você vamos ter a oportunidade de conhecer tantos homens que tiveram seus nomes escritos na Bíblia. Abraão, por exemplo, Jacó, José. Muitas vezes a gente conversa, né, irmão, que nós temos alguns personagens preferidos da Bíblia. Todos nós temos. Se perguntar, tem uns que a gente gosta mais que o outro. Eu, por exemplo, eu gosto muito de Paulo. Gosto muito de Paulo. E saber que eu vou ter o privilégio de ver Paulo, a qual foi um dos maiores missionários, e ele vai ser o meu irmão lá. Tanto ele quanto eu vamos adorar o mesmo Deus. Eu sei que ele fez muito mais que eu e você. Muito mais, não tem nem comparação. Mas o privilégio que ele tem, eu vou ter da mesma forma. Lá não vai ter divisão. Lá Deus vai dizer, não chega perto de Paulo, porque ele sim foi um pregador. Não. Todos nós. Então por que viver, né, irmãos? Muitas vezes por aí querendo ser mais que o outro. Então, tipo, se lá vamos ser todos nós. Então, irmãos, essa mensagem, o Paulo fala de unidade, ela é dita por Paulo em Gálatas 3:28, onde ele diz assim: nisto não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos, a Bíblia diz todos vós sois um em Cristo, todos nós, irmãos. Então isso nos mostra que lá não vai ter divisão. E nessa Nova Jerusalém, irmãos, essas barreiras que muitas vezes aqui separam nós, talvez de muitos povos aí, lá não vai existir. Todas elas vão ser removidas, todos nós vamos viver como um só povo, e a Bíblia diz, em perfeita harmonia. Lá não vai ter grupinho, né, pastor? Lá não vai ter grupinho. Não existe. E se tiver, eu vou lá do Paulo, com certeza. Mas lá não vai ter. Lá fica é só uma brincadeira. Lá todos nós vamos estar juntos, adorando o mesmo Deus, com o mesmo objetivo. E outra, todos nós com os corpos glorificados. Todos nós. Em Apocalipse 21, do 3 ao 4, irmãos, descreve essa íntima comunhão com os redimidos, ou seja, com nós, com os salvos. Diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus habitará com eles e será o seu Deus. Essa promessa é linda. O Deus a qual nós pregamos hoje, e muitas vezes somos ignorados, somos perseguidos, nós vamos morar com Ele. Ele vai habitar no meio do seu povo, dos seus escolhidos, no nosso meio. E isso é tremendo, irmãos. É tremendo. E saber que isso está muito breve. E Apocalipse 22, 3 ao 4, ele reforça essa ideia de comunidade. Essa comunidade de adoração a serviço de Deus. Ali diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus do Cordeiro. E os seus servos, ou seja, nós vamos servir a Deus. Eles verão a Deus face a face. E como nós vimos antes, vai dizer que o nome dele estará nas suas testas. E essa passagem então destaca também a pureza e a santidade da vida eterna. Destaca que todos os redimidos, irmãos,
Todos nós serviremos a Deus. Todos. Lá não vai haver, só um exemplo, irmãos. Não é crítica, eu quero dar um exemplo. Lá não vai haver, irmãos, eu sou presbítero, lá vai ter pastor vai fazer isso lá, não. Lá o mesmo que o pastor vai fazer, eu vou fazer. O mesmo que a Juliana vai fazer, a irmã Solange vai fazer. Todos prestarão o mesmo serviço e adoração a Deus. Lá não vai mais haver isso. Lá, um exemplo, o irmão Alessandro não vai ficar na porta lá do paraíso, lá recebendo quem vai entrar. Portal celestial. O irmão Alessandro não vai ser São Pedro, como dizem por aí, não. Agora o irmão Alessandro vai adorar a Deus juntamente com todos. Isso, Todos vão adorar. todos vão servir. Então é só um exemplo, irmãos. Essa disputa muitas vezes que tem por aí lá não vai mais existir. Então, como eu falei, todos os redimidos eles compartilharão da mesma herança e todos viverão em igualdade. Então, irmãos, a Nova Jerusalém ela será um modelo de unidade entre todos os salvos. Ela é um modelo a qual todos nós, tanto os salvos aqui, quanto os salvos de outras cidades, outras regiões, todos vamos se unir num só povo, num só corpo, adorando a Deus. Aonde todas as eras passadas, tempo da Bíblia, tempo do Antigo Testamento, na Bíblia, todos, quanto do Novo Testamento e quanto nós hoje, todos estarão todos juntos como um só povo. Então, irmãos, se vocês alguém tem alguma pergunta sobre o tópico 2, ou quiser acrescentar, irmãos, pode acrescentar. Senão nós vamos para o 3 e o último. Então, o 3 e o último fala assim, irmão, finalmente em casa, ou seja, a nossa morada celestial. Sabemos que nossa morada final, ela não é aqui, não é nesse mundo, e nem na sepultura. Prova disso que somos denominados, de peregrinos e estrangeiros nessa terra. Isso está em Hebreus 11:13. O apóstolo Paulo nos lembra de que a nossa cidade está nos céus. Os cristãos que verdadeiramente mantêm a comunhão com Cristo e a sua palavra, eles cultivam no seu coração o desejo de ir para casa, como anelava o apóstolo dos gentios. Então, essa é a nossa grande recompensa de quando findamos aqui na terra a nossa jornada. Essa é a bendita esperança de todo cristão sincero que deseja morar no céu. Glória a Deus. Então, irmãos, essa é a minha e a tua esperança. Se não fosse essa esperança, você não estava aqui, disso eu tenho certeza. Se você está aqui, é porque você tem essa esperança no seu coração. Então, Paulo ele expressa, irmãos, esse desejo que ele tinha, desejo profundo de estar com Cristo, porque até mesmo pela prova que ele passava, ele não abandonava Cristo. Como eu falei antes, ele foi perseguido. Paulo viveu muitas coisas que talvez um cristão no dia de hoje não viveria. Talvez, tenho certeza, irmãos, que talvez eu não suportaria tanto que Paulo sofreu. Não que eu fosse abandonar a Deus, mas que isso, irmãos, com certeza talvez me pararia ali. Nossa, eu agora só vou servir a Deus, não quero mais pregar. Não, Paulo em nenhum momento. Ele passou por naufrágios, ele foi preso, foi açoitado, foi sentenciado à morte, e mesmo assim ele não abandonou a Deus, porque ele sabia que tinha uma cidade celestial preparada para ele tinha essa promessa. E em Filipenses, irmãos, 1:21, ele declara: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Todos nós falamos isso. Até quando a gente perde alguém especial na nossa vida, a gente fala, não, mas na verdade a gente perdeu aqui, mas essa pessoa partiu com Deus, porque para o crente morrer é lucro, porque parte daqui, dessa terra onde o pecado habita, para habitar numa cidade a qual o pecado não domina. Aleluia. A qual lá não há mais dor, não há mais sofrimento. Então, essa mesma mensagem que Paulo fala na Bíblia, ela tem que servir, irmãos, como um motivo para mim e para você. Que se porventura de nós vier de repente a partir aqui, saber que nós vamos partir daqui com a salvação garantida em Deus. Então, irmãos, essa metáfora que diz ali, finalmente em casa, ela é a esperança e a expectativa de todos os crentes. Ou seja, a verdadeira casa do cristão é aonde, irmãos? Na presença de Deus, na casa celestial onde Deus habita. Essa é a minha e a tua esperança.
em Apocalipse, irmãos, 21, 3 e 4, nós lemos ali antes que ele fala sobre a morada eterna, que diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo. Então, irmãos, essa é uma promessa de uma morada celestial, a qual oferece conforto e esperança, irmãos, para todos nós nessa jornada. Todos nós temos uma jornada aqui na terra, a qual uns talvez sofrem mais perseguições que os outros, talvez passa por mais luta que os outros, mas todos nós temos uma jornada. E essa jornada, irmãos, ela tem o mesmo destino, independente da luta aqui, independente do sofrimento aqui, a minha e a tua jornada tem o mesmo destino, que é garantir estar no céu, garantir um lugar no céu. Então, irmãos, essa expectativa, irmãos, de estar finalmente em casa, motiva todos os crentes, motiva todos nós de vivermos com fidelidade a Deus, fiel a Deus, vigiando em todo o tempo, porque não adianta, irmãos, é que eu sempre digo, estar aqui sentado numa cadeira não garante o lugar no céu, não garante, não garante. Você não pode estar somente sentado aqui, você tem que estar na presença do Senhor. E outra, fiel a Deus em todos os sentidos, irmãos, fiel a Deus. A Bíblia fala que nós devemos fugir da aparência do mal, fugir do pecado, resistir às tentações, vigiar em todo o tempo, orar, jejuar. Tudo isso, irmãos, é uma receita para que eu e você possa ter esse lugar garantido. E porque nós sabemos, irmãos, que a nossa cidade, nós não temos, irmãos, morada permanente aqui. A nossa morada, ela é no céu. Então, irmãos, a grande recompensa de todos os crentes após findar essa jornada aqui na terra, após ser arrebatado, então de repente findar a nossa jornada aqui há algum tempo, é morar no céu, irmãos. A Bíblia fala: bendita a esperança de morar no céu. Então essa é a minha e a tua esperança. Eu creio, irmãos, como eu falei desde o início, eu creio, não digo talvez eu, porque eu já tenho 40 e poucos anos, mas, por exemplo, a geração dos jovens, eu creio que essa vai ser a última geração a qual Jesus vai vir e buscar a sua igreja. Porque se a gente for analisar todos os sinais que estão acontecendo, eu tenho uma lição passada que eu falei para os irmãos, que lá no Japão, eu até mostrei o vídeo para alguns irmãos, não lembro para quem, lá no Japão já foi implantada na mão de uma mulher uma espécie de um chip, a qual ela comprou no mercado, ela passou numa espécie de uma maquininha, colocou a mão, deu a leitura, ela saiu. Isso já é um indício de que o fim está próximo. Isso já é um indício, irmãos. E talvez até muitos digam: meu Deus, logo agora, porque agora? Eu sou feliz, porque se o fim está próximo, eu vou ter a chance de não passar por essa primeira morte aqui, de ser arrebatado. Então essa é a minha e a tua esperança. Que a gente possa, irmãos, ter essa esperança no coração e entender que, como eu falei desde o início, a tua residência, ela não é aqui, de forma alguma. A tua morada, ela foi dada a você quando Cristo falou para os discípulos que ele estava subindo, mas prepararia um lugar para aqueles que o aceitassem, para que eles permanecessem fiel a Ele. Essa promessa feita a todos os discípulos que viram Jesus subindo lá nos ares, que quem sabe, com certeza, ficaram desesperados, não tinha mais um mestre com eles, mas sabiam que mesmo ele subindo, ele prometeu que tinha um lugar. Essa mesma promessa, 2000 e poucos anos atrás, ela continua valendo para mim, para você hoje, e vai continuar valendo até Jesus vir buscar a sua igreja. Essa é uma promessa a qual Deus não vai voltar atrás. Ou seja, Deus não volta atrás de nenhuma promessa. Então, irmãos, a conclusão dessa revista fala assim, deixa eu ver se eu ler isso. O céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com um novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentamos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada, ela é necessário toda a vigilância e o zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoa até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, coloquemos nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para a frente, pois a Canaã celestial, a nossa morada, ela é logo ali. Amém, irmãos? Então essa foi o final. Não tem as perguntas? As perguntas. Irmãos, a primeira pergunta diz assim: como podemos definir o paraíso? Definição
que podemos mencionar de paraíso é o céu como a morada de Deus, dos anjos e dos salvos. Isso. De onde virá a Nova Jerusalém? Ela descerá diretamente dos céus. Isso aí. A 3. De acordo com a lição, como o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia? Como o perfeito e o eterno estado é descrito. Santidade e perfeição. Isso aí. A 4. Quais os símbolos apresentados no livro do Apocalipse que descrevem o divino estado? Perfeito todas as coisas. Quais são esses símbolos? Um rio, a árvore, a ausência de males e a presença de Deus. Isso aí. Esse que eu vai revisar o pastor hoje. O que os cristãos sinceros devem cultivar em seu coração? Os cristãos que verdadeiramente mantêm comunhão com Cristo e sua palavra cultivam seu coração o desejo de ir para casa. Isso aí. Isso, aleluia. Davi ouvindo passar direto, vocês estão em recuperação, irmãos. Davi passou direto. Então, irmãos, essa foi o final da nossa revista. Eu falei o título, a carreira com sua proposta. Aleluia. E qual é a carreira? É permanecer firme em Deus. Glória a Porque Deus. no final dessa carreira, a gente sabe que toda carreira tem um final. No final dessa carreira aqui na terra, tem um céu nos aguardando.